Como um Boeing 777, uma das maiores e mais modernas aeronaves do mundo, pode simplesmente desaparecer sem deixar rastro? Não pode. Tudo que se perde deixa um rastro. Voo Malásia Airlines com 239 pessoas. MH370. Vol 370. Voo MH370. Existem mistérios no mundo, e então há a história do MH370. Esta é uma história tão cheia de perguntas e teorias que é quase impossível contá-la sem recorrer à pura especulação. Esta é a razão pela qual me abstive de cobri-lo até agora. Mas como, no momento do lançamento deste vídeo, já se passaram 10 anos desde que 239 pessoas desapareceram sem deixar rastro, decidi fazer uma exceção. Esta história é criada com um único objetivo, e esse é persuadir as autoridades a reiniciar a busca pelo Boeing 777 desaparecido. E com isso, espero também proporcionar algum fechamento para as famílias, algumas das quais eu estive em contato antes de fazer este vídeo. Hoje, compartilharei possíveis novas evidências baseadas, em parte, em uma tecnologia que foi aprimorada recentemente, a ponto de talvez fornecer novos indícios sobre onde este avião acabou. Esta é a história do voo 370 da Malaysian Airlines, até onde sabemos. Em 7 de março de 2014, uma equipe da Malaysian Airlines fez o check-in para um turno noturno do Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur, na Malásia, até o Internacional de Pequim, na China. Apesar do início tardio, seria um turno agradável com um tempo de voo calculado de apenas 5 horas e 34 minutos, chegando em Pequim por volta do meio-dia do dia seguinte. O capitão do voo chegou primeiro e fez o check-in na sala de tripulação da Malaysian Airlines às 22h50 no horário local. Em seguida, cerca de 25 minutos depois, ele foi seguido por seu colega, o primeiro oficial. Este voo foi planejado como um treinamento para o primeiro oficial, que estava completando a transição do Airbus A330 para o Boeing 777 que eles pilotariam neste voo. O treinamento tinha corrido muito bem até este ponto, e se tudo corresse bem neste voo, ele seria recomendado para a verificação final de linha pelo capitão para o próximo serviço. Dito isto, esta foi a primeira vez que esses dois pilotos planejaram voar juntos, o que pode explicar por que o capitão chegou um pouco mais cedo. Veja, é bastante comum para nós, instrutores, fazer isso se precisarmos revisar o arquivo de treinamento de alguém. Por exemplo, antes dos voos para verificar se há áreas que possam requerer atenção especial. De qualquer forma, após o registro do primeiro oficial, os dois pilotos continuaram com o briefing pré-voo, que parecia bem direto pelo que eles podiam ver. O clima em Kuala Lumpur era geralmente agradável e dominado por uma alta pressão subtropical centrada na Tailândia, e o clima em seu destino, Pequim, também parecia bastante bom pelo que eles podiam ver. O único problema potencial era que, cerca de 2/3 do caminho, eles passariam por uma forte corrente de jato com ventos altos que poderiam causar turbulência, mas fora isso, parecia tranquilo. Com isso em mente e sem efeito de não horas no voo, os pilotos então voltaram sua atenção para o plano de voo. Considerando as duas alternativas listadas para Pequim, os pilotos decidiram por um combustível final de 49.100 quilos, quantidade esperada para este voo sem excesso ou escassez substancial. Este combustível daria à aeronave uma autonomia aproximada de 7 horas e 31 minutos, cerca de 2 horas a mais do que o tempo de voo previsto, e isso, claro, se tornará muito importante nesta história. Então, quem eram os pilotos que iriam comandar este voo? Os 53 anos tinha um excelente histórico de 33 anos na Malaysia Airlines. Ele era casado e tinha 3 filhos e, no seu tempo livre, estava envolvido no partido de oposição local, ajudava a entregar mantimentos para idosos e mexia com alguns eletrônicos domésticos. Ele também havia iniciado um canal no YouTube, ainda ativo, onde mostrava como consertar eletrodomésticos e, crucialmente, exibia seu simulador doméstico, construído para praticar sua profissão em casa. O simulador, apagado semanas antes do voo, seria posteriormente investigado a fundo. O investigador encontrou alguns pontos de referência inseridos manualmente em uma memória de backup, mas sem provas conclusivas.
De qualquer forma, o capitão tinha finanças estáveis, saúde íntegra e era considerado um membro confiável de sua comunidade. Sua carreira na aviação começou quando foi aceito em um programa patrocinado pela Malaysian Airlines em 1981. Ele obteve sua licença e começou a voar para a companhia em 1983. Ele então subiu na hierarquia começando no Fokker F-27 e depois no 737-200 Airbus A330. Finalmente, ele conseguiu seu primeiro comando no Fokker 50. Isso foi seguido pelo comando no 737-400 e no Airbus A330, até que, na verdade, no meu aniversário, 22 de setembro de 1998, ele recebeu seu comando no Boeing 777, que ele continuou a operar até o dia deste voo. Seu bom histórico e tempo de voo, eventualmente, lhe deram a oportunidade de também se tornar um instrutor de classificação de tipo, bem como um examinador deste tipo, e foi nesta capacidade que ele iria operar o voo da Malaysian Airlines 370 naquela noite. Ele tinha uma experiência total de pouco mais de 18.400 horas, sendo 8.659 dessas horas foram voadas no Boeing 777. O primeiro oficial, de 27 anos, era solteiro. Ele também foi aceito como piloto cadete na companhia aérea em 2008, iniciando no Boeing 777-400. Ele então mudou para a frota Airbus A330 em 2012 e depois para o Boeing 777 em novembro de 2013. Isso apenas alguns meses antes deste voo e por isso ainda estava em treinamento. Ele tinha uma experiência total de pouco mais de 2.800 horas e apenas 39 horas no modelo. O relatório final menciona pouco sobre o primeiro oficial, apenas que era conhecido como uma pessoa agradável, com finanças estáveis e sem grandes mudanças recentes na vida. Considerando a grande diferença de experiência, tempo de voo e o fato de ser um voo de treinamento, é fácil supor que havia uma grande diferença de poder na cabine, mas nada indicava problemas pessoais entre os dois colegas. Ambos também haviam recebido mais do que o descanso necessário antes do voo e suas licenças e exames médicos estavam em dia. Quando os pilotos concluíram sua preparação pré-voo e briefing de treinamento, eles se dirigiram aos seus 10 membros da tripulação de cabine com quem estavam programados para operar juntos. Esta era uma tripulação vastamente experiente, com o comissário mais novo tendo voado por 13 anos e o mais experiente por mais de 35 anos, então o briefing deve ter sido bastante rápido e eficiente. Ao terminar, todos seguiram juntos até a aeronave que a equipe de solo preparava para eles do lado de fora. Era um majestoso Boeing 777-200ER equipado com 2 motores Rolls-Royce Trent 892B e estava em perfeitas condições de acordo com o registro técnico. O único ponto notável era que o cilindro de oxigênio da tripulação havia sido recarregado antes do voo, mas isso era uma rotina de manutenção. Existem vários sistemas a bordo desta aeronave que serão importantes para esta história. Para explicá-la, terei que me tornar bastante técnico em alguns pontos, mas é meio que o que fazemos aqui no canal. De qualquer forma, os 2 pilotos decidiram que o primeiro oficial seria o piloto em comando para este voo, iniciando imediatamente a preparação pré-voo ao chegar à cabine. Isso incluiu a inserção de informações de voo, como o número do voo e as informações da companhia aérea no FMC, Flight Management Computer Control Display Unit, feito às 23 horas, 56 minutos, 08 segundos. Você pode se perguntar como sabemos isso com tanta exatidão, o que tem relação com o sistema que terá um papel extremamente importante na história. O Sistema de Endereçamento e Relatório de Comunicações de Aeronaves, mais comumente referido como ACARSI. Este é um sistema de link de dados digital que conecta provedores de dados no solo diretamente à aeronave via comunicações de frequência muito alta ou satélite. Ele permite que pessoas enviem atualizações de clima, planos de voo e até façam chamadas ou mensagens diretamente para a aeronave em voo. E a parte deste sistema que vai ser mais importante aqui é o sistema de comunicações por satélite ou sistema SATCOM. O sistema de comunicação, de endereçamento e relatório de aeronaves foi iniciado e estabeleceu um link através do SATCOM às 23 horas e 54 minutos e cerca de 1 minuto e 20 segundos depois capturou as primeiras entradas do oficial. Como eu acabei de mencionar, isso mostrou que o sistema funcionou bem no início deste voo. E vale a pena notar aqui que o sistema usa 2 antenas de satélite diferentes, dependendo se o sistema de navegação da aeronave está funcionando ou não. Lembre-se disso. De qualquer forma, enquanto o primeiro oficial estava trabalhando na cabine de comando, ele logo recebeu uma mensagem no SATCOM e relatório de aeronaves, contendo algo conhecido como um NOTOC.
Os espectadores assíduos deste canal sabem que isso significa notificação ao capitão, geralmente enviada se a aeronave estiver transportando cargas perigosas. Neste caso, não havia mercadorias perigosas a bordo, apenas uma carga especial de várias toneladas de mangostões que tendiam a vazar suco e água, necessitando supervisão constante. A mensagem confirmou que a carga havia sido verificada e não estava vazando, mas não mencionou as quase 2,5 toneladas de baterias de íon de lítio carregadas a bordo. Mas essas baterias foram embaladas e armazenadas de forma que não eram consideradas mercadorias perigosas, sendo descartadas como possível causa para o que está prestes a acontecer. Eventualmente, o capitão retornou de sua volta e, junto com seu colega, eles completaram o restante dos preparativos e instruções pré-voo e às 11h55, o primeiro oficial chamou Kuala Lumpur para solicitar sua autorização de partida. Entrega MAS 370, bom dia. O controlador de entrega informou que eles estavam autorizados a seguir o PBOS-1, decolar da pista 32R e subir para um ponto 8 km com transponder 2157 e subir para um ponto 8 km com transponder 2157. MAS 370 está liberado para Pequim via Pibus Alfam, partida 6.000 pés. O primeiro oficial leu novamente e, em menos de 2 minutos, a Malásia 370 também solicitou empurrar e iniciar, sendo rapidamente aprovado. Controle de solo MAS 370 Charlie, requisitando reboque e partida. MAS 370 controle de solo Lumpur, bom dia, reboque e partida autorizados na pista 32, saída direita via Sierra 4. E bom dia, reboque e partida autorizados na pista 32, saída direita via Sierra 4, POB 23, Nova Mike Romero Oscar. Copiado. Após o recuo, a aeronave foi autorizada a taxiar em direção à pista 32 à direita pela noite escura da Malásia. Para quem observava a aeronave, tudo parecia normal, mas essa seria a última vez que alguém a veria com seus próprios olhos. E quanto aos passageiros, então? Havia 227 passageiros a bordo de 14 nações diferentes. 153 eram da China, tornando-se o maior grupo, seguido por 50 da Malásia e 7 da Indonésia. 2 passageiros voaram com passaportes roubados e foram identificados como iranianos em busca de status de refugiado, não sendo considerados uma ameaça. Nenhum dos outros passageiros levantou suspeita, totalizando 239 pessoas a bordo quando o gigante Boeing 777 se alinhou na pista 32R e começou a acelerar seus motores. O primeiro oficial estava no controle e entregou o rádio ao capitão. Após os motores estabilizarem, ele apertou os botões toga e a aeronave acelerou na pista. Às 00h42, o SATCOM registrou que a aeronave estava no ar e continuou transmitindo os códigos de identificação junto com os outros dados normais, mostrando que tudo estava completamente normal naquele estágio. Os procedimentos em Kuala Lumpur exigiam que os pilotos mudassem automaticamente para a frequência de partida após a decolagem, e foi exatamente o que o capitão fez. Após ligar e se identificar, o controlador de partida instruiu-os a cancelar a partida padrão do instrumento e prosseguir diretamente para o ponto de referência Igari, continuando a subida para o nível de voo 180. Controladores costumam dar autorizações assim, principalmente à noite, quando há menos tráfego, sendo mais fácil dar esses direcionamentos. O capitão confirmou a autorização e selecionou Igari como ponto de referência ativo no FMC. O primeiro oficial teria verificado o mandado executar a rota e selecionado o nível de voo 180 no painel de controle do modo para o capitão verificar, como fizeram milhares de vezes. Nesta fase do voo, tudo estava normal, e nas gravações do controle de tráfego aéreo, o tom de voz do capitão é relaxado e rotineiro. A aeronave seguiu subindo rumo a Igadi, e depois foram transferidos para a próxima frequência, Radar Lumpur, em 132.6. Este seria o controlador cuidando deles até chegarem ao Igadi e ao limite do região de informação de voo rumo ao Vietnã. O capitão repetiu essa transferência mais ou menos exatamente como deveria, confirmando a nova frequência e dando seu indicativo de chamada novamente, algo completamente normal. Ao chamar o novo controlador de área, foi informado que poderiam continuar subindo para o nível de voo 250, o que repetiu.
3 minutos depois, receberam autorização para subir ao 350. Enquanto o voo 370 seguia para o Nordeste, eles permaneciam visíveis no radar para todas as unidades de controle de tráfego aéreo envolvidas. Aqui é um bom momento para começar a explicar sobre radares em geral. Para este episódio, considere 2 tipos distintos de radar. Radar primário, que também é referido como radar bruto, e radar secundário. Normalmente, o tráfego aéreo comercial usa ambos os radares, mas o secundário fornece a maioria das informações. Ele depende de um pequeno transmissor de rádio conhecido como transponder a bordo da aeronave, identificado por um código numérico de 4 dígitos com números de 0 a 7. Esse código foi recebido pelo primeiro oficial como parte da autorização de partida. Agora, existem 2 transponders a bordo da aeronave e o ativo, quando ativado pelos pilotos, enviará ao controle de tráfego informações como posição, altitude, velocidade e até seleções de MCP em alguns casos. Os transponders também se comunicam com outros tráfegos e, portanto, permitem manobras sistema de alerta de tráfego e prevenção de colisão, e são esses transponders que fazem aplicativos como o Flight Radar 24 funcionar, já que qualquer um pode captar os sinais Automatic Dependent Surveillance Broadcast, B, que eles transmitem. Mas a coisa principal a lembrar aqui é que os transponders estão a bordo da aeronave e sem eles funcionando, o radar secundário não funcionará, nem esses sites ou sistema de alerta de tráfego e prevenção de colisão. E isso nos leva ao radar primário, uma invenção que está conosco há muito tempo. Em essência, ele funciona com uma ideia simples de enviar um pulso de rádio e depois medir quaisquer ondas que possam atingir um alvo e depois voltar para o receptor. A direção de onde essas ondas retornam fornecerá uma referência para o alvo. Essa tecnologia se tornou muito mais refinada e complexa desde sua invenção, mas a ideia geral é compreensível. Esse tipo de radar pode ser usado para ver coisas que não estão transmitindo nenhuma informação voluntariamente e, portanto, é frequentemente usado pelo Exército. Porém, devido à natureza dos sinais de rádio de ondas curtas, esse radar tem alcance limitado e não consegue rastrear com precisão a altitude e a velocidade, algo que se tornará importante em breve. À 1h14 da manhã, o capitão do voo 370 da Malásia chamou o controlador da área de Lumpur para informá-lo de que agora estavam nivelados no nível de voo 300. 50. 370 da Malásia. Isso foi reconhecido pelo controlador, mas não era uma chamada necessária a ser feita pelo capitão. Era mais uma questão de cortesia, mas ainda se podia ouvir pelo som de sua voz que ele estava relaxado quando fez essa ligação, pela forma como sua entonação meio que caiu em direção ao fim. E é a partir daqui que tenho a sensação de que podemos ver a primeira indicação de algo estar ligeiramente fora de ordem. Quero deixar claro que nada no relatório final destacou que o ocorrido começou tão cedo quanto aqui, mas reagi pessoalmente a algo brevemente mencionado no relatório. Veja, cerca de 7 minutos depois que o capitão informou que estavam nivelados no nível de voo 350, ele ligou novamente e relatou a mesma coisa. No relatório, isso foi destacado como anômalo, mas os especialistas não acharam que valia a pena prestar atenção, mas eu discordo. Nós, pilotos, fazemos essas chamadas extras por 2 motivos distintos. O primeiro é que esquecemos e, portanto, ligamos novamente apenas para garantir. Mas como eu disse antes, essa não era uma chamada obrigatória. O outro motivo pelo qual fazemos isso é porque estivemos longe da frequência por um tempo. Talvez porque estivéssemos mexendo nos rádios ou diminuído o volume ou algo do tipo, e só queremos ter certeza de que o controle de tráfego aéreo não tentou nos chamar enquanto estávamos fora. Veja, se fizermos essa chamada novamente e o controle de tráfego aéreo apenas responder Roger ou algo similar, então saberemos que eles não tentaram nos chamar, porque se tivessem, agora repetiriam quaisquer outras mensagens que tentaram enviar anteriormente. Então, com isso em mente, houve 7 minutos entre a primeira e a segunda chamada, o que significa que algo pode ter acontecido para afastar o capitão do rádio entre essas chamadas. Outra coisa que me chamou a atenção foi o tom de voz do capitão quando ele fez a segunda chamada. Novamente, os especialistas no relatório disseram que não podiam...
Novamente, os especialistas no relatório disseram que não conseguiram detectar qualquer estresse na voz das gravações, mas o que estou ouvindo é uma clara diferença de tom entre a primeira e a segunda chamada. Na primeira, o capitão parece relaxado, com uma clara queda de entonação no final, e na segunda ele apenas parece ocupado, como se estivesse trabalhando em algo ao mesmo tempo em que está fazendo essa chamada. Agora, isso não precisa significar nada, e eu não quero especular mais sobre este detalhe, mas achei que valia a pena destacar, dado o que está prestes a acontecer. Então, a aeronave continuou sua rota liberada em direção a Igari e, minutos após a última chamada do capitão, Waycars enviou sua última mensagem de rotina completa via Satellite Communication para a estação terrestre. Depois disso, haveria um silêncio completo do Satellite Communication da aeronave por quase 1 hora e 17 minutos. Este detalhe é crucial, pois revela muito sobre o que provavelmente ocorreu na cabine de comando, mas retornarei a isso em breve. A 1h19 minutos 24 segundos, o controlador de Lumpur instruiu o voo 370 da Malaysian Airlines a contatar o controle de Ho Chi Minh na frequência 120.9. Malaysian 370, contate Ho Chi Minh 120.9, boa noite. Isso ocorreu cerca de 1 minuto antes da aeronave passar por Igari, ainda no espaço aéreo malaio, mas prestes a entrar no Vietnã. Aqui ocorreu a última transmissão de rádio do voo 370, com o capitão apenas respondendo: Boa noite, Malaysian 370. Agora, para algumas pessoas, isso pode ter soado como uma despedida sinistra, mas o que eu ouvi foi mais uma vez alguém que estava ocupado. Tão ocupado, na verdade, que ele não completou a leitura corretamente. Como mencionei antes, todas as frequências fornecidas devem ser sempre confirmadas para evitar erros, mas isso não ocorreu nesta chamada. De qualquer forma, agora as coisas começaram a acontecer velozmente. 5 segundos após a aeronave passar por IGARI, a funcionalidade do modo S do transponder, que fornecia informações adicionais, foi subitamente desligada. Agora, a única maneira de desligar apenas isso é girar o botão do transponder no cockpit de Taha para a posição de desligamento da altitude. Uma falha técnica teria removido todos os sinais de uma vez, mas neste caso levou mais 37 segundos para o radar secundário desaparecer completamente, e quando isso ocorreu, a aeronave parou abruptamente de seguir a rota planejada. Sabemos disso porque o radar primário registrou a curva, e o que ele registrou foi que após a curva inicial à direita, em direção a um ponto chamado Bitled, a aeronave agora começou uma curva à esquerda quase de 180 graus. Agora, a Boeing tentou replicar essa curva no simulador, mas não conseguiu alinhar perfeitamente a curva e os tempos. A única simulação próxima incluiu uma curva pilotada manualmente, indicando que o piloto automático foi provavelmente desconectado. E por que isso? O piloto automático só permite certos ângulos de inclinação, e essa curva era tão acentuada que uma inclinação muito maior deve ter sido usada, pelo menos parcialmente, para realizá-la. A única conclusão razoável que pode ser tirada disso é que alguém começou a interferir intencionalmente na trajetória do voo. O local e instante em que tudo ocorreu também não parecem ser aleatórios. IGARI era o ponto logo antes da fronteira região de informação de voo entre a Malásia e o Vietnã, o que significava que o controlador de um novo país agora assumiria a responsabilidade pelo voo. O controlador malaio, que anteriormente era responsável, havia entregue a aeronave e provavelmente não a monitorava de perto. O novo controlador de Ho Chi Minh provavelmente só prestaria mais atenção na aeronave após ser chamado por ela, o que de fato ocorreu nesse momento. Dado isso, era o lugar perfeito para iniciar essa manobra se a intenção fosse tentar evitar a detecção. Você pode estar se perguntando, por que desligar o piloto automático em vez de apenas concluir a curva? Bem, ao norte de Igari, a Tailândia tem algo conhecido como Zona de Identificação de Defesa Aérea que, em um gráfico de alto nível, aparece como 2 linhas roxas pontilhadas paralelas. O exército tailandês monitoraria qualquer tráfego nessa zona e o seguiria, a menos que fosse devidamente identificado, tivesse um transponder funcionando e seguisse um plano de voo arquivado. Ao evitar essa zona, quem estivesse no controle também evitaria escrutínio direto do exército tailandês e, dada a direção para a qual a aeronave estava virando, provavelmente assumiriam que estava apenas desviando, ainda sob controle malaio.
Essa curva também posicionaria a aeronave entre a zona de identificação de defesa aérea tailandesa e a via aérea Mike 705, o que evitaria qualquer tráfego oposto. Isso nos mostra que quem quer que estivesse agora no controle provavelmente conhecia muito bem a estrutura do espaço aéreo sobre essa área específica e que isso provavelmente foi muito bem planejado. Após a conclusão do retorno em U, a aeronave continuou em uma linha semi-reta em direção ao sudoeste e um farol Very High Frequency Omnidirectional Range, conhecido como Victor Papa Golf, perto de Penang, na Malásia. O rastreamento mostrou pequenos desvios consistentes com uma aeronave sendo pilotada manualmente e não no piloto automático. Como os ecos de radar foram capturados apenas no radar bruto, foi impossível obter dados confiáveis de velocidade ou altitude a partir deles. É possível que a aeronave tenha descido levemente durante este trecho, talvez para obter uma velocidade mais alta, enquanto sobrevoava a Malásia. Essa teoria foi ainda mais corroborada pelo fato de que um mastro móvel da Selco, na ilha de Penang, detectou brevemente um sinal de telefone móvel, que mais tarde foi confirmado como vindo do telefone do primeiro oficial. Esse tipo de sinais geralmente tem um alcance vertical muito limitado, máximo em torno de 30 mil pés, e muitas vezes muito menor que isso. Mas dado que as condições atmosféricas têm um enorme impacto no alcance, é muito difícil especular aqui. Mas como desligar o telefone móvel é um item de checklist na maioria das companhias aéreas, isso pode indicar que o primeiro oficial estava tentando se comunicar aqui. Mas nenhum sinal de chamada nunca passou, e o sinal foi detectado apenas por um curto período de tempo. Mas o que é realmente intrigante durante esse segmento do voo é outro sistema sobre o qual já falamos um pouco, que é o sistema Satellite Communication. Veja, o Satellite Communication envia interrogações regulares a cada hora, se nenhuma outra informação estiver sendo transmitida. E quando a estação terrestre tentou enviar uma mensagem sistema de comunicação de endereçamento e relatório de aeronaves às 2h03 da manhã, não recebeu nenhuma resposta do Satellite Communication da aeronave. Então, o que isso significa? Bem, se o sistema de comunicação de endereçamento e relatório de aeronaves fosse apenas desligado ou falhasse, o link ainda ocorreria, ele apenas comunicaria o fato de que o sistema de comunicação de endereçamento e relatório de aeronaves não estava funcionando, e se o sistema fosse desligado manualmente do cockpit, isso também seria mostrado nesse log. E porque nada disso aconteceu, a razão mais provável para essa perda de satellite communication foi uma falha de energia no próprio sistema. Agora, este sistema pode ser alimentado por vários ônibus elétricos diferentes e pela maioria das fontes de energia redundantes da aeronave. Então, esse fato levou alguns pilotos incrivelmente experientes do Boeing 777, cujo excelente trabalho eu estarei vinculando na descrição, a acreditar que quem estava no comando da aeronave após aquela curva inicial deve ter desligado manualmente todas essas fontes. Isso pode ser feito desmarcando tanto os geradores primários quanto os de reserva de seus ônibus, usando os botões no painel superior. Depois disso, a aeronave tentaria iniciar automaticamente a unidade auxiliar de potência para substituir esses sistemas. Então, a pessoa responsável teria que ligar o interruptor da unidade auxiliar de potência e depois desligá-lo novamente para impedir essa inicialização automática. Se isso acontecesse, acionaria a turbina de ar RAT para ser ativada manual ou automaticamente e começaria a fornecer energia elétrica para os sistemas mais críticos, como displays de voo primários, de navegação e equipamentos de navegação, mas não o piloto automático. O movimento hidráulico dos controles de voo não seria um problema, pois ambos os motores ainda estavam funcionando e fornecendo hidráulica, permitindo manobrar a aeronave manualmente sem dificuldades. Naturalmente, remover as principais fontes de energia dessa forma apagaria tudo na aeronave, exceto a iluminação de emergência, o que provavelmente dificultaria muito as coisas para a tripulação e os passageiros. E enquanto estamos no assunto dos passageiros e da tripulação, quero ressaltar aqui que realmente não temos ideia do que realmente aconteceu com eles. Algumas teorias sugeriram que quem estava no comando poderia ter despressurizado a cabine para fazer com que todos se sentassem e mantê-los sob controle. Isso é possível apenas abrindo as válvulas de saída manualmente, enquanto o ar-condicionado continua funcionando. Manter o ar-condicionado ligado forneceria aquecimento e tornaria o cockpit suportável, evitando que ficasse extremamente frio quase imediatamente. As máscaras de oxigênio dos passageiros cairiam, mas os geradores de oxigênio no Boeing 777 durariam apenas cerca de 22 minutos.
mas o cilindro de oxigênio, que é fornecido à tripulação do cockpit, duraria um total de 27 horas no caso de haver apenas uma pessoa usando-o e, como mencionei antes, havia sido recarregado naquela mesma manhã. Isso significa que, se a cabine permanecesse despressurizada sem descer, os passageiros ficariam totalmente incapacitados após o gerador de oxigênio parar de funcionar. Mas quem quer que ainda estivesse no cockpit seria capaz de continuar a operar normalmente. O tempo de consciência útil a 35 mil pés é de cerca de 1 minuto, se estendendo a alguns minutos a 30 mil pés. E qualquer pessoa submetida a essas altitudes sem oxigênio suplementar, depois disso, não seria capaz de tomar decisões racionais e logo ficaria inconsciente. Depois disso, se nenhum oxigênio fosse fornecido, levaria mais uns 20 minutos até que a morte ocorresse. Pilotar uma aeronave nessas altitudes manualmente, possivelmente usando uma máscara de oxigênio e com navegação rudimentar, seria bastante cansativo. Provavelmente por isso, as imagens de radar mostravam essas pequenas variações de direção. De qualquer forma, nesta fase, a aeronave continuou sendo rastreada tanto pelo radar bruto civil quanto militar enquanto continuava seu caminho ao sul de Penang, onde começou a virar à direita pelo Estreito de Malaca. Houve lapsos temporários na cobertura do radar, mas no geral, ele pintou uma imagem bastante clara de uma aeronave voando de maneira controlada e de forma alguma aleatória. Então, por que a aeronave não foi interceptada ou rastreada mais de perto, então? Isso se deveu a uma combinação de fatores e mal-entendidos entre diferentes unidades de controle de tráfego aéreo e os controladores de operações na sede da Malaysia Airlines. Quando a aeronave desapareceu pela primeira vez do radar, demorou cerca de 20 minutos antes do controlador de Ho Chi Minh ligar para o controlador malaio para perguntar onde a aeronave realmente estava. Agora, isso foi significativamente mais longo do que os 5 minutos padrão que deveriam levar antes de uma consulta ser enviada, mas como mencionei antes, isso aconteceu em uma interseção entre 2 países diferentes no meio da noite, então é provável que os controladores estivessem apenas lidando com outro tráfego e não monitoraram as faixas muito de perto. Quando o controlador malaio, ainda responsável pelo voo, foi informado sobre a aeronave desaparecida, ele contatou a Malaysia Airlines, que confirmou que podiam ver a aeronave voando através do Camboja. Isso significava que os controladores de tráfego aéreo agora começaram a entrar em contato com seus colegas ao longo da rota que se acreditava que a aeronave estava voando para ver se eles poderiam entrar em contato com eles. E isso, por sua vez, significava que nenhum deles viu o solitário e fraco eco de radar que estava viajando para o sudoeste. Descobriu-se mais tarde que o software de rastreamento da Malaysian Airlines estava baseando a posição da aeronave em previsões quando não recebia nenhum dado real, e isso foi o que causou aquela confusão inicial. O exército viu a aeronave virando à esquerda após Agari, mas como não houve violação de novo espaço aéreo, presumiram que era uma volta normal no ar e não emitiram mais alarmes ou enviaram interceptação. Somente depois, com reproduções de radar, a imagem da real rota do MH370 ficou mais clara. Após a aeronave virar à direita rumo ao noroeste, parecia se dirigir ao ponto de referência Vampi. O sistema Satellite Communication ainda não havia iniciado sessão nesta fase, indicando que a aeronave voava com energia degradada, possivelmente apenas com a turbina de ar de admissão. Mesmo nesse caso, a navegação não seria um problema. O Very High Frequency Omnidirectional Range, Victor Papa Golf, ainda estava no alcance, permitindo que a aeronave usasse a navegação de dados brutos para encontrar VAMP, que também poderia ser exibido no display de navegação, assim o piloto poderia simplesmente apontar o nariz para ele. VAMP logo foi ultrapassado e o eco do radar, cada vez mais fraco, continuou voando na via aérea November 571 em direção ao ponto de referência Mekar. Logo após a aeronave passar um pouco ao sul desse ponto de referência, às 02:20 e 2:12, todos os rastros de radar convencionais deste voo desapareceram completamente. Agora, há uma possibilidade real de que radares militares captavam sinais desta aeronave por mais tempo, mas devido à sensibilidade em revelar capacidades militares ou posições de radares móveis, não vimos informações desse tipo serem divulgadas. Então isso significa que a partir deste ponto, estamos entrando no desconhecido e com isso vem especulação ou hipótese, o que todos vocês sabem que eu tento evitar neste canal. Então,
vamos tentar ficar com o que sabemos. Para rastrear ainda mais essas aeronaves, investigadores, cientistas e empresas comerciais precisaram usar os dados recebidos de formas completamente novas, como os dados da Inmarsat. A Inmarsat, empresa de comunicação via satélite, fornecia o sistema Satellite Communication para a aeronave Sistema de Comunicação de Endereçamento e Relatório de Aeronaves operar através de seus satélites. Os sinais que esses satélites estavam enviando nunca foram projetados para rastrear aeronaves, mas como houve sinais trocados com o MH370, esses sinais poderiam ser revertidos para fornecer um indicador de posição singular bruto toda vez que apareciam. A maneira como isso foi feito foi basicamente imitando certas partes do sistema de posicionamento global. Cada satélite sistema de posicionamento global é um dispositivo de tempo preciso. Quando um dispositivo na Terra, como um telefone ou um Boeing 777, se conecta a um satélite sistema de posicionamento global, este transmite um sinal rápido, informando sua localização e o horário atual. Esse sinal viaja à velocidade da luz, levando um certo tempo para chegar ao seu dispositivo. Esse tempo é medido para determinar quão longe você está daquele satélite sistema de posicionamento global e com a posição do satélite e sua distância dele, podemos determinar que você está em algum lugar ao longo do raio de um círculo. Seu dispositivo se conecta a vários satélites, cada um desenhando seu próprio círculo. Onde todos esses círculos se encontram é a sua localização. No caso dos dados da Inmarsat, a mesma técnica poderia ser usada. Cada vez que a aeronave se conectava ao satélite usando o Satellite Communication, o tempo que levava para responder aos sinais do satélite era registrado. O mesmo aconteceu em intervalos regulares, quando o satélite verificava se o avião ainda estava conectado, e cada uma dessas conexões, 7 delas no total, são os famosos apertos de mão que foram relatados basicamente em todos os lugares. Cada aperto de mão poderia ser usado para colocar a aeronave desaparecida em algum ponto de um círculo em um momento específico. Esse processo de definir um círculo ou arco é chamado de deslocamento de tempo de explosão, Burst Timing Offset. Mas essa não era a única informação que os sinais da Inmarsat podiam fornecer. Os analistas também podiam captar outro valor no sinal, algo conhecido como deslocamento de frequência de explosão ou Burst Frequency Offset. O Burst Frequency Offset fornecia dados que poderiam ajudar a determinar como a aeronave se movia em relação ao satélite. Como o nome sugere, envolvia o estudo das frequências reais do sinal que o satélite recebia e então como elas diferiam das frequências esperadas. Pense nisso como a maneira que a sirene de uma ambulância parece mudar seu tom enquanto se aproxima e depois passa por você. Quando uma onda sonora se aproxima, sua frequência aumenta devido à maior densidade das ondas. Após passar por você, as ondas se afastam, diminuindo a frequência. Esse fenômeno é chamado de efeito Doppler, ou deslocamento Doppler, e é utilizado por radares primários para determinar, por exemplo, a velocidade de uma aeronave. Estou simplificando um pouco, mas no caso do MH370, como os sinais entre a aeronave e o satélite viajaram principalmente na vertical, o deslocamento de frequência de Burst Frequency Offset, ajudou os investigadores a determinar se a aeronave estava subindo ou descendo. Aqueles que estiveram atentos devem ter notado que eu disse que o sistema Satellite Communication não estava funcionando. Então, como os analistas da Inmarsat poderiam obter algum desses apertos de mão? Agora chegamos a um desenvolvimento interessante que ocorreu às 02:25:27. Então, de repente, o sistema Satellite Communication, anteriormente não responsivo, do MH370, voltou à vida e começou a enviar uma solicitação de logon para o satélite. Isso seria mais tarde referido como o primeiro aperto de mão. Isso aconteceu quase exatamente uma hora depois que a aeronave completou sua curva após Higari, e o interessante é que o valor do deslocamento de frequência de burst neste primeiro aperto de mão foi considerado não confiável devido a um erro de frequência bastante grande. E o que torna isso tão interessante então? Bem, acontece que os cristais de quartzo usados nos transmissores de rádio Satellite Communication precisavam ser mantidos a uma temperatura constante para evitar grandes oscilações de frequência. Isso foi alcançado com a ajuda de algo conhecido como oscilador de cristal controlado por forno, que era basicamente um controlador de temperatura e precisava de tempo para aquecer após uma interrupção de energia prolongada. Portanto, é provável que ele não tenha atingido a temperatura correta neste ponto quando a primeira mensagem de logon foi enviada.
daí o erro de frequência Burst Frequency Offset, e é assim que sabemos que a aeronave provavelmente estava desligada até pouco antes deste ponto. A ciência é realmente incrível. Agora, este primeiro aperto de mão também não tinha um voo válido e ID da empresa que a aeronave havia transmitido corretamente antes, não podemos saber isso com certeza, mas se a energia da aeronave tivesse sido restaurada manualmente neste ponto, bem, então a pessoa no comando provavelmente também saberia que o sistema SATCOM logo iniciaria e começaria a enviar dados. Então, para permanecer oculto, ele teria que entrar manualmente no display multifuncional e desativar todas as comunicações através da página do gerente de comunicações antes que a unidade de comunicação via satélite, se tornasse totalmente operacional. Se isso foi feito assim, também apagaria as informações de voo e da empresa, conforme mostrado pelos dados. Como você pode ver, mesmo sem dados realmente enviados, com muita engenhosidade, os próprios sinais podem nos revelar muito sobre o que provavelmente estava acontecendo. Também sabemos, por exemplo, que o sistema de navegação estava funcionando por causa de qual antena o sistema Satellite Communication estava usando quando começou a transmitir. Como eu disse, incrível. Com base nos dados da Inmarsat, temos certeza que a aeronave voou por tempo suficiente para permitir um total de 7 apertos de mão, onde o primeiro e o último foram solicitações de login enviadas pela própria aeronave. Como explicado antes, essas solicitações de login provavelmente foram causadas por interrupções de energia, sendo a última possivelmente devido à falta de combustível de um ou ambos os motores após a aeronave voar por cerca de 7 horas e 35 minutos. O último aperto de mão ocorreu às 8h19 no horário da Malásia, correspondendo à resistência da aeronave baseada no combustível registrado. Os apertos de mão ocorreram a cada hora, pois o sistema foi programado para enviar um ping nesse intervalo, exceto quando outras atividades Satellite Communication eram iniciadas. 2 dos apertos de mão foram causados por chamadas de satélite da base da Malaysian Airlines, que alcançaram o cockpit, mas não foram atendidas. Apesar disso, eles redefiniram o horário dos outros apertos de mão, explicando por que esses 7 cumprimentos não ocorriam nos mesmos intervalos de 1 hora. Como os dados da Inmarsat vinham todos de um satélite, os arcos criados por esses 7 apertos de mão criaram várias rotas possíveis que a aeronave poderia ter voado, e, portanto, uma enorme área de busca potencial. Vários pilotos e investigadores altamente competentes apresentaram cenários muito plausíveis de como a aeronave deve ter sido pilotada após aquela última posição do radar para se alinhar com todos esses 7 apertos de mão e evitar a detecção. Quase todos concordam que a rota mais provável inclui uma virada da costa, anteriormente noroeste, ao redor da área de um ponto de referência chamado Nilan, para um curso mais sudoeste. Isso o levaria para baixo, passando pela ponta norte da Indonésia, perto de Banda Aceh, e algum tempo depois disso, ele pode ter escolhido um curso para o sul, direto para o sul do Oceano Índico. Agora, vou vincular a um incrível trabalho investigativo feito pelo capitão Patrick Blely e Jean-Luc Merchant na descrição deste vídeo, que apresenta uma rota final muito plausível. Mas o que eu realmente quero fazer agora é também olhar para a possibilidade de que realmente possa haver mais evidências físicas de onde este avião finalmente acabou. Todas as evidências que apresentei até agora apontam para uma ação deliberada de alguém a bordo com conhecimento especializado da aeronave, seus sistemas e o espaço aéreo por onde estava voando. Mas uma pergunta que tem me incomodado é que alguém que planejou tão minuciosamente para evitar detecção traria a aeronave até este ponto, viraria para o sul e esperaria horas até ficar sem combustível. Parece um pouco improvável, dado o quão ativa essa pessoa estava durante essas partes iniciais da manobra, e eu não ficaria surpreso se ele continuasse tão ativo até o final. Mas, novamente, isso será difícil de provar sem mais evidências físicas. E agora parece que talvez tenhamos exatamente isso. Veja, em 2008, um astrofísico americano chamado Joseph Houghton Taylor Jr. começou a trabalhar em algo chamado Protocolo de Relatório de Propagação de Sinal Fraco, ou Weak Signal Propagation Reporter, para abreviar.
Ele havia recebido anteriormente o Prêmio Nobel de Física em 1993 por seu trabalho em pulsares, mas também era um entusiasta amador de rádio. Weak Signal Propagation Reporter é um protocolo para transmissões de rádio de baixa potência que explora como as transmissões de baixa, média e alta frequência se propagam por grandes distâncias. E Taylor projetou um software de computador que foi usado para analisar esses sinais. Quando esses sinais se movem por grandes distâncias, às vezes se dispersam quando atingem obstáculos em seu caminho, e isso causa pequenas anomalias na intensidade do sinal. Isso era interessante para os amadores de rádio, porque eles às vezes podiam usar esses obstáculos para melhorar a recepção geral. E, crucialmente, um recurso no protocolo Weak Signal Propagation Reporter é que a recepção de milhares desses sinais foi carregada em um banco de dados compartilhado e armazenada desde 2008. Agora, eu quero ser absolutamente claro aqui e dizer que Taylor nunca projetou o Weak Signal Propagation Reporter para ser usado para o rastreamento de aeronaves, nem ele realmente pensou que isso era possível. Mas, em 2021, um engenheiro de sistemas de aviação chamado Richard Godfrey começou a explorar a possibilidade de usar o banco de dados Weak Signal Propagation Reporter juntamente com algoritmos para procurar anomalias em várias transmissões simultâneas como uma espécie de radar primário de baixo custo. Teoricamente, se você conhece a localização exata do transmissor e do receptor, juntamente com a hora do dia e cerca de 1 milhão de outros fatores, pode haver a possibilidade de usar pequenas anomalias concorrentes em vários desses sinais para rastrear algo como uma aeronave. E a coisa realmente legal é que essa tecnologia coleta amostras de milhares de sinais a cada 2 minutos, o que poderia potencialmente nos dar muito mais informações do que tínhamos anteriormente. Godfrey entendeu isso, e desde 2021 até hoje, ele e seus colegas, Dr. Hannes Coetzee e professor Simon Maskell, têm tentado analisar este banco de dados para tentar encontrar vestígios do MH370. Em um relatório de 31 de agosto de 2023, eles afirmam ter feito exatamente isso. Novamente, este vídeo não é sobre se essa tecnologia realmente pode ser usada dessa maneira ou não, mas o que acho fascinante aqui é que se baseia em dados armazenados verificáveis. Então, assim como com o DNA, que não podia ser muito usado nos primeiros anos, mas desde então foi refinado com incrível precisão, talvez realmente haja algo escondido dentro desses sinais. Os dados de rastreamento desta equipe já melhoraram significativamente desde seus primeiros resultados à medida que seus algoritmos foram evoluindo, e este último relatório conta uma história bastante fascinante. Inicialmente, os dados do Whisper coincidiam bem com as informações de radar existentes, até pouco antes do VAMPI, onde indicava que a aeronave fez uma curva para uma direção mais a oeste. Em seguida, ele paralelizou a rota assumida em um curso um pouco mais ao sul do que indicado pelo radar bruto, e isso pode ser devido à imprecisão inerente da tecnologia, ou a mesma do radar, que naquele ponto estava no limite máximo de seu alcance efetivo. De qualquer forma, a rota do Whisper seguiu para o noroeste, interceptando precisamente o arco do primeiro aperto de mão do Inmarsat a 022815. Os dados sugerem que a aeronave seguiu para o ponto Zanob, depois virou à esquerda rumo a Urdam, próximo do que especialistas previram que faria para evitar radares militares e escrutínio adicional pelo controle de tráfego aéreo. Agora, eu não vou entrar em todos os detalhes da rota que os dados do Whisper indicaram, mas quero destacar algumas coisas importantes. Esses dados apontaram para uma rota que não era completamente reta para o Oceano Índico Sul. Em vez disso, mostrou uma série de curvas, cada uma apontando para um waypoint existente, mas nunca na mesma via aérea. Isso corresponde bem com uma aeronave que ainda estava sendo pilotada, mas de uma maneira planejada para evitar interferir com as vias aéreas existentes, onde poderia surgir um conflito de tráfego potencial. Lembre-se, não seria visto no sistema de alerta de tráfego e prevenção de colisão, nem quem estava pilotando poderia ver o outro tráfego. Se a intenção era não ser detectado, esse comportamento faria sentido, já que seu destino final seria difícil de prever caso estivesse sendo parcialmente monitorado. Os dados do Whisper sugeriram que a aeronave diminuiu ligeiramente a velocidade em 2 momentos diferentes do voo irregular rumo ao sul, possivelmente indicando subidas graduais. O que realmente me chamou a atenção foi que os dados do Whisper correspondiam quase perfeitamente com todos os 7 arcos de aperto de mão do Inmarsat, dados que ninguém está contestando.
Perto do final do voo, a posição do Whisper também indicou algo muito estranho, porque parecia que a aeronave começou a voar em um padrão de figura 8 entre o sexto e o sétimo aperto de mão, que teria sido quando se previa que a aeronave estaria ficando sem combustível. A aeronave não faria isso sozinha, pois o sistema de compensação do leme no Boeing 777 é projetado para compensar o empuxo assimétrico após falha no motor. Então, se esse padrão foi realmente voado, deve ter sido um ato deliberado de quem estava no controle. Agora, é muito difícil especular sobre por que alguém faria algo assim, mas nesse momento seria dia naquela área e o tempo estava claro. Então é possível que isso tenha sido feito para procurar navios na área próxima como uma garantia de que o local final de descanso da aeronave não seria visto. O Burst Frequency Offset dos dados da Inmarsat sugeriu que a aeronave poderia estar em uma descida muito íngreme de até 14.500 pés por minuto durante o último aperto de mão de Logan, mas isso não implica necessariamente que ela tenha mergulhado diretamente no mar. Segundo o relatório do capitão Blely e Jean-Luc Merchant, é possível que o motor direito tenha falhado por falta de combustível, levando o responsável a iniciar a unidade auxiliar de potência e abrir a válvula de transbordo para aproveitar ao máximo o combustível restante. O tubo de sucção da unidade auxiliar de potência fica um pouco mais baixo no tanque do que os motores, o que lhe dá um pouco mais de acesso a todo o combustível disponível, e a pessoa no comando poderia então ter desligado manualmente o motor restante para maximizar o uso da unidade auxiliar de potência, o que teria dado acesso a todos os controles e sistemas de voo pelo maior tempo possível e também permitiria a extensão dos flaps, o que não seria possível sem pelo menos um motor ou unidade auxiliar de potência em funcionamento. Quando o último login no Inmarsat foi concluído, faltavam informações de sistemas como o de entretenimento a bordo, o que é lógico se a aeronave estava sendo alimentada apenas pela unidade auxiliar de potência, priorizando os sistemas mais importantes. De acordo com os cálculos do capitão Blely, a aeronave poderia ter acabado muito perto do sétimo arco se estivesse em um mergulho rápido ou até 67,58 km náuticas ao sul se a aeronave foi pilotada para maximizar seu planeio e tocou o solo com os flaps a 30. Os dados do Weak Signal Propagation Reporter indicaram uma possível última posição em 8, 19 e 37 segundos. Após isso, não foram detectadas mais anomalias correlacionadas. Sabemos que a aeronave caiu no oceano na área já pesquisada ou perto dela, porque foram encontradas partes internas e externas da aeronave. O pedaço de destroço confirmado vem de um flaperon da asa direita, bem como vários outros componentes que quase certamente vêm do MH370. Todos esses pedaços foram levados para as costas do leste da África e ilhas ao redor por correntes que podem ser rastreadas até essa área geral. E dado que alguns dos destroços encontrados vêm do interior da aeronave, é provável que ela tenha se despedaçado ao impacto. Essa tragédia já levou a avanços no rastreamento de aeronaves comerciais sobre oceanos, maior durabilidade dos transmissores de localização de emergência e melhores procedimentos de controle de tráfego aéreo. Porém, não podemos descansar antes que os destroços sejam de fato encontrados. Novamente, é por isso que criei este vídeo. Linkadas abaixo aqui na descrição estão duas teorias diferentes que delineiam duas novas áreas de busca fora das já pesquisadas no maior esforço de busca na história da aviação. Uma teoria se baseia na habilidade e conhecimento de dois experientes capitães do 777 e a outra em uma nova e contestada aplicação de dados de rádio existentes, mas que recentemente se mostraram úteis após voos em outras áreas. Não estou aqui para julgar o que é certo ou errado. A única coisa que quero alcançar é retomar a busca pelo bem das famílias que ficaram para trás. Então aqui estão duas áreas relativamente pequenas para pesquisar. Por favor, coloquem os barcos lá e vamos resolver isso literalmente. Obrigado.